Fala, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com os nossos consultores e nós temos bons assuntos para tratar hoje, assuntos, na verdade, importantes, né? Algumas notícias relevantes para o mercado agropecuário e nós vamos comentar e traçar aí nossas visões sobre elas. Acho que a primeira, dá para a gente falar aí sobre a zeragem do imposto brasileiro de importação de determinados produtos. Os que mais impactam aqui o nosso mercado são a carne bovina e o milho, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a liberação dos frigoríficos norte-americanos para importação por parte da China. Foram 13 frigoríficos, inclusive de bovinos, né? Mas também incluem frangos suínos. Temos alerta de geada, então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Isso é muito importante, é uma coisa que a gente não está muito acostumado ainda, historicamente, a registrar, mas no ano passado nós tivemos clientes aqui que chegaram a sofrer 8 geadas, né, na propriedade, ou seja, fica um risco aí de reforçar ainda mais esse desafio climático, um ano seguido do outro. E vamos falar aí também sobre outras questões, como, por exemplo, o plantio nos Estados Unidos, como é que está. Assim, voltando mais um minutinho, eu acho que eu destacaria mais algum assunto que é a suspensão, acho que ainda vale a gente falar e discorrer sobre a suspensão da certificação e do embarque de carne bovina brasileira de algumas plantas frigoríficas por parte da China, né, que ainda não regularizou. Era para ter ficado uma semana suspenso, passou de uma semana, o pessoal está meio perdido, algumas plantas não sabem o que fazer, não sabem se aquela emissão, por exemplo, de suspensão durante uma semana já cai depois dessa semana, ou se precisa esperar a comunicação do GAC ainda. Então, a gente sabe que as plantas frigoríficas também estão perdidas em relação a isso. A gente voltou para aquela história de algumas plantas continuarem embarcando a carne para ver o que acontece quando chega lá esse produto. Então, assim, muita insegurança, muita incerteza, margeando aí, permeando esse acordo comercial até hoje, né? Então, a gente tem uma comunicação aí um pouco parca, né? Um pouco prejudicada. Eu acho que vale a pena a gente lembrar disso. E aí, se a gente juntar essa história das suspensões das plantas brasileiras por parte da China, com a liberação de algumas plantas nos Estados Unidos, fica com cara de dança das cadeiras, né? Parece que chegou a nossa hora de ficar um pouco em pé. Então, o que isso pode representar, se isso acaba interferindo muito ou não? Acho que eu vou começar falando daí, depois a gente pode ir para a zeragem do imposto. Eu acho que o Iago trouxe alguns números bem importantes sobre, afinal de contas, né? Se está tendo dança das cadeiras, como é que está o ritmo de consumo de carne bovina na China? Vamos olhar, vamos tirar a lente de aumento, né? Dessas microinformações e olhar para onde que a China está indo. Acho que isso é importante, o Iago vai trazer. Mas vamos falar assim, em primeiro lugar, né? Falando em liberação de frigorífico, suspensão aqui, zeragem de imposto, como é que está o preço da carne bovina brasileira perante os seus concorrentes, né? Acho que a Laura também tem alguma informação legal para trazer, e depois vem o Stefan para arrematar aí a nossa conversa falando de grãos, falando desses alertas de geada. Para quem está assistindo a gente no YouTube, dá para vocês verem que aqui já chegou o frio, né? Então vamos lá. Ô Laurinha, traz para a gente aí o que você está olhando aí. O Brasil está competitivo? Quem que está mais caro, quem que está mais barato para os nossos pares aqui do Mercosul? Isso. Lígia, então, o Brasil hoje está bastante competitivo, né? Falando aqui em América do Sul, só perderia aí para o Paraguai, e é por isso até que o Paraguai, falando em importação, né, o que o Brasil importa muito pouco de carne bovina, cerca de 0,77% da produção brasileira, mas dentre esses aí, dos importadores, né, brasileiros, digamos assim, de onde o Brasil importa, o Paraguai é justamente o nosso maior fornecedor, né, e é justamente por isso, a competitividade do Paraguai, ela ainda está mais elevada em questão aos outros pares aí nossos. Então, o Brasil, ele é um dos vários players, o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Não é muito referência para a gente, né? Não faz muito parte aqui da nossa... Peraí. Vocês estão me ouvindo? Opa, peraí. Faz parte do nosso hábito, né? Faz parte do nosso hábito, perdão, não faz parte do nosso hábito importar muito essa proteína, né? Justamente para a gente ser dos maiores players aí globais
Então, essa isenção que a gente teve na tarifa das importações, essa tarifa ela é muito justificada justamente até para regular o mercado interno aí, né? Com tarifas maiores, a gente tende a importar menos porque se torna menos viável, então acaba regulando a questão de balanço de oferta e demanda no nosso mercado interno. Essa isenção aí das tarifas, ela foi feita justamente para viabilizar um pouco mais a entrada dessas proteínas. Não foi só feita para carne bovina, né? Foi feita para outras commodities também, uma que influenciaria bem a parte pecuária nossa, que seria o milho. Então, a gente teria, o governo teria tomado essa decisão muito para diminuir essa inflação, que está maior. Né? Exatamente. A inflação de abril foi a maior em 26 anos, né? Então o governo está bastante preocupado aí com esses pontos. Então, essa tomada de decisão foi justamente para impactar na questão inflacionária, mas o quanto isso levaria justamente para a carne bovina, pensando na competitividade, né? Visto que a carne brasileira é muito competitiva, principalmente as outros players aí que a gente conversa do mercado da América do Sul, que aí diminuiria a questão logística, né? Porque talvez fosse até mais competitivo a gente trazer carne de outros lugares. Venezuela, perdão, a Nova Zelândia estava com uma carne bastante competitiva alguns dias atrás, aí eu peguei esse dado na sexta-feira, a carne da Nova Zelândia estava um pouquinho mais barato que o Brasil, não muito, cerca de 62 dólares, né, a arroba. Então, mais a questão logística aí influenciaria, não se tornaria tão viável por essa questão logística. Olha, se eu posso dizer alguma coisa, é o seguinte, a carne bovina, ela já é um alimento, assim, que ele requer um pouquinho mais de renda para você conseguir acessar, né? Então, quem que come carne bovina? Né? Quem que come carne bovina importada? Então, pensem comigo aí. Eu não acho que é uma coisa que vai mudar, assim, que vai aliviar muito a questão inflacionária, você remover. Eu acho que remoção de tarifas é sempre uma coisa que é bem-vinda, né? Eu gosto dessa ideia, né? Na minha concepção, eu gosto dessa ideia da gente poder acessar os produtos com maior liberdade, né? Mas, primeiro, a carne bovina brasileira, ela está competitiva. Segundo, a questão logística, por mais que a gente não tenha impostos, encarece, né? O Brasil tem uma competitividade grande, inclusive pelas condições climáticas e geográficas. Então, a gente tem pastagem só o ano inteiro, por mais que a gente tenha desafios climáticos. Se você pegar os desafios climáticos norte-americanos, por exemplo, são muito maiores do que os desafios climáticos brasileiros, né? Então, tem regiões no Brasil que a gente tem 3 safras de milho. Nos Estados Unidos, eles têm uma safra, eles são muito eficientes em termos produtivos, mas né, eles têm 6 meses do ano em algumas regiões que é inverno puro. Então é muito difícil você produzir sob essas condições, né? Aqui a gente continua tendo, no meio do inverno, então um baita de um solão aqui. Então, assim, dentro disso, a gente tem uma competitividade muito grande por ter uma comida mais barata, né? E essa competitividade grande, se unir, se a gente colocar em comparação aí, em conjunção, em comunhão com o poder de compra do brasileiro médio, que é um poder de compra, né, de terceiro mundo, de país em desenvolvimento, né, para falar mais bonito, o politicamente correto, você vê que é difícil a gente pensar em brasileiro massivamente comendo carne importada. Fora que isso vai acabar regulando os preços, porque a gente tem um mercado consumidor também muito grande. Então, eu não acho que isso vai trazer muito, muito alívio. Aí eu queria escutar do Stefan da parte de milho, né? Ô, Stefan, o que você enxerga aí na parte de milho para essa zeragem do imposto? Bom, Lígia, olhando o que a gente tem visto de cenário de mercado, né, para o milho, mas trazendo aí à luz as estatísticas de exportação e importação, a gente trouxe aí também para esse para esse mês agora de abril teve um recorde aí registrado nas importações de milho, um recorde para o mês, né? E a gente segue também com uma expectativa aí de que as importações, de acordo aí com as previsões do SJ, possam chegar a níveis de 2 milhões de toneladas. Historicamente, esse patamar de importação, ele está aí nos mesmos patamares de 2021, né? A gente tem quase 500 mil de toneladas importadas aí. Mas quando a gente olha toda a conjuntura de cenário
internacional, né, e olhando essa questão da safra aqui no Brasil, a gente sempre trabalhou com algum volume de importação. E esse ano, devido à quebra na Argentina, à quebra no Paraguai, esse volume tende a ser menor, né? Só para ter uma ideia, né, ano passado a gente teve aí um volume bem significativo de importação e superou aí, né, as 3 milhões de toneladas. Acho que foi o maior volume da história de importação de milho. Então, a gente, para esse ano, é possível sim, né? Com certeza a gente vai continuar, mas eu não vejo uma situação tão drástica e tão delicada como a gente passou pelo ano passado, como a gente passou em anos anteriores aí, que a gente chegou a importar volumes acima de 2 milhões de toneladas, né? Acho que a situação esse ano ela é relativamente mais tranquila. A gente está com essa previsão de geada e, a princípio, vai trazer um impacto, sim, né? A gente tem visto aí vídeos circulando, falando de, vai gear até na Bahia, uma geada generalizada, maior frente fria da vida do brasileiro, enfim. Tem uns extremismos aí. Aquecimento global inverso. Mas aí quando eu, olhando a atualização, né, do CIMEPAR, que é lá um órgão lá do Paraná, né, que faz esse monitoramento de geada, que emite esses alertas, né, para essa madrugada agora, né, é esperado sim alguma geada mais forte em algumas regiões mais altas. Já para a madrugada de quarta-feira, esse risco de geada ele diminui, né? Ele, vamos dizer, colocando os graus de intensidade, né? Praticamente boa parte do estado do Paraná está susceptível, só que a maior parte da região produtora de milho está susceptível a geadas mais fracas. E isso indica o quê? Que provavelmente vai ser a ocorrência dessas geadas vão ser em áreas mais altas, né, elevadas altitudes, e aquelas áreas ali de baixada, próximo de rio, córregos. Então, Varjão, aí o bicho pega. ainda é difícil mensurar, né, qual que é o possível impacto, né, que isso pode trazer, mas quando eu olho os dados do DERAL, né, que saiu agora a atualização, né, a gente tem ali essas principais regiões que estão susceptíveis à geada mais intensa, né, uma geada moderada, são cerca de 350 mil hectares no Paraná. E quando eu olho, né, a gente tem que olhar o impacto da geada, ele vai depender do estágio fenológico que a planta está, né? Olhando o milho, se ele está com grão leitoso, com grão pastoso, se ele ainda está formando espigas, se ele ainda está nas fases iniciais, ele sim tem um risco de ter comprometimento de produtividade. Mas quando eu olho essas regiões dentro desses 350 mil hectares, eu tenho ali cerca de 180, 190 mil hectares com um risco maior de ter impactos ali de geada. Isso, em termos de área total, né, para que o Paraná plantou, corresponde a cerca de 7%. Então, se a gente tiver uma quebra de 7%, né, na safra do Paraná, a gente vai ter uma dedução ali de mais 900 mil toneladas, 1 milhão de toneladas, e isso traz mais um agravante para o cenário de oferta aqui no Brasil. Essa possibilidade ela não está só restrita a Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo também deve ser atingido aí nessas mesmas condições, áreas mais altas, áreas de elevada altitude, regiões de baixada. Então, a gente tem que avaliar com calma como que vai se dar esse comportamento das geadas durante essa semana. O mercado já está respondendo desde a semana passada. A gente já vê o mercado físico se movimentando, a B3 voltando a ultrapassar os R$ 100 a saca. Mas, passando toda essa turbulência, né, e se não acontecer nada de novo, tem espaço ainda para uma acomodação de preços aí no curto prazo.
mas eu acredito, né, já dá para ter aí uma sensação de que essa acomodação, ela talvez não seja de uma intensidade e duração maior do que a gente previa, né, do que a gente tinha como referência. O milho já veio perdendo produtividade no Centro-Oeste, em Minas, devido às chuvas, então isso vai trazer algum impacto, sim. E fica mais difícil agora, né, ver uma queda mais interessante aí para preços de milho que, falando em termos de CPEA, B3, pico de colheita, o nível de R$ 85 a saca, acho que vai ser difícil baixar. Traz um suporte aí importante, né, nesse Sim, momento. e tem adicionando ainda, né, cenário internacional. O plantio da safra norte-americana está atrasado, né? Essa semana evoluiu bem, o reporte do SDA ontem trouxe aí trouxe um número próximo de 50% da área plantada. Historicamente está atrasado, Está atrasado mas daí, historicamente, né? sim, atrasado em relação ao ano passado, atrasado historicamente, com a média das últimas 5 safras. Ainda é cedo para falar de um potencial reflexo em produção, mas a gente sabe que o mercado vai especular em cima dessa condição de atraso, em cima do desenvolvimento do clima para a safra norte-americana, que até o momento está normal, e a gente tem que avaliar também os outros movimentos, né? Safra de trigo no contexto mundial está muito afetada, situação de abastecimento, de oferta, de plantio na Europa, na Ucrânia, na Rússia, que são importantes países. A gente teve a Índia banindo exportações de trigo essa semana, trouxe vamos dizer, um combustível extra para essas cotações de milho que bateram encostaram ali nos $8,10 o bushel em Chicago. Então a gente tem um cenário internacional que ele sustenta aí um cenário de preços altos para o milho durante o segundo semestre, mesmo que Estados Unidos venha com safra cheia, mesmo que Ucrânia, e está prevista ali produzir 25 milhões de toneladas, sendo que normalmente o país produz entre 35 e 40 milhões de toneladas. Então a gente tem todo um reflexo aí para esse complexo de cereais que está deixando aí o milho mais caro no mercado mundial. Cara, e aí é engraçado, vem pressão, né, para o custo do confinamento. E agora, sim, condição de pastagem, esquece, né? Agora é ribanceira abaixo e vem essa pressão de custo em cima da diária. Ou seja, diária daqui para frente vai se aliviar, vai demorar para aliviar. Agora esquece, né? Para quem está fazendo a programação, para quem já está comprando, para quem já está com boi, né, aí na metade do caminho e não fez todo o estoque, para quem não está carregando estoque, né? E com certeza, né, essa pressão ela vai respingar aí nos outros ingredientes de confinamento, né, de nutrição. Polpa cítrica, DDG, farelo, resíduo derivado de algodão, casca de Sim, soja. vai tudo na esteira, né? Tudo vai na mesma esteira. Tá. Então nós temos aí mais desafio, né? Não tá, assim, o pessoal já está bem desanimado, né? A gente sente isso. Tá difícil, mesmo com a queda do boi magro, o pessoal anda meio desanimado. A gente sabe que lá na frente isso tem. E assim, tem alguns problemas pontuais acontecendo também que reforçam isso. Se você pegar, por exemplo, a planta de Mozarlândia, que atende ali uma região importante produtora em Goiás, e Goiás tem uma natureza, né, uma aptidão muito grande para o confinamento, aí você vê que regionalmente ali isso está influenciando, porque o prêmio China cortou. A planta, apesar de atender outros mercados, ela parou de operar, né? Então, regionalmente ali você tem um problema. O custo da diária não está mostrando arrefecimento. Então, ali na região, a gente vai ter um impacto importante, muito possivelmente no segundo semestre, de falta de oferta de boi confinado, né? Então, nós temos alguns problemas, inclusive regionalizados, que a gente precisa analisar, que vão estar recebendo aí o reflexo das suspensões versus o encarecimento da diária e o que vai acontecer com a oferta de boi daqui agora até o segundo semestre. E quando a gente olha para a Bolsa, e a gente acabou de comentar isso, né, Iago?
A hora que a gente olha para a bolsa ali, ó, quanto está a cotação agora do outubro? Alguém está com a 330. tela aberta aí? 332, Lígia. Está com outubro em 332, né, cara? Ou seja, que não tem ágio nenhum daqui para lá, já está difícil. Vamos ver o que vai virar, né? Mas para mim, o pessoal tá meio acho que a gente pessimista demais. comentou muitos assuntos aqui. Eu acho que um ponto interessante que eu tive aqui sobre grãos, sobre agricultura, na verdade, né? Sobre como o pecuarista olha para a agricultura. A gente estava aqui no Agricorte. E um fato que eu notei, o pecuarista que faz a sua ração, né? Que planta o seu milho, ou enfim, ele está preocupado com essa questão climática também. Aqui no Mato Grosso, pelo menos, principalmente nas duas últimas safras, está crescendo o sentimento e uma vontade de migração, pelo que eu tenho escutado, de aumentar a área de sorgo. O sorgo tem uma resistência hídrica maior, né? Então, os comentários que eu tenho escutado agora cada vez mais por parte dos pecuaristas que estão preocupados justamente com essa ração muito cara, é pela opção de trocar esse milho por esse sorgo. Então, existe essa necessidade agora por parte do pecuarista em olhar outras fontes alternativas, e isso acontece, e acho que até refletiu sobre o custo do confinamento no mês de abril em São Paulo, porque o sorgo caiu 30%, automaticamente a USP tem o seu método de cálculo ali, que já colocou o sorgo como substituto do milho, e o custo da diária reduziu um pouquinho durante o mês de abril, mas ainda assim próximo das máximas históricas. Eu acho que é um processo que vai acabar acontecendo de maneira natural quando a gente vai chegando e lidando com talvez mais problemas de seca ou de interrupção de chuvas, ou mais chuvas, que nem aconteceu aqui no Mato Grosso, muito de chover muito durante a colheita da soja, atrapalhou muito o plantio do milho, e agora a gente colhe digamos assim, um problema de seca hídrica, né? A gente está, na verdade, enfrentando um problema hídrico aqui no Mato Grosso de a chuva cortou e não está voltando de maneira satisfatória. Além disso, eu vou dar mais algumas opiniões sobre o que a Laura pontuou no quesito da importação. Para mim, é mais uma medida que é para inglês ver, na minha percepção, da carne bovina. Não tem aspecto negativo, nem em teoria positivo sobre a carne bovina e sobre o boi gordo. Eu acho que é mais um argumento que alguém pode usar para tentar baixar preço, ou para tentar subir preço, mas no final das contas, quando você olha para os números, não faz sentido a gente justificar que o preço do boi gordo da carne bovina vai subir ou cair, porque Por causa disso, 0,5%, por conta que 0,5% da nossa produção agora não é tarifada mais. E é um produto já de maior valor agregado. A gente sempre discute isso, né? Nossa, se entrar dinheiro da campanha eleitoral, aí do financiamento eleitoral, será que aumenta o consumo? Ou seja, a gente já vê um certo limite de acesso de acordo com o extrato de renda da população. Você acha que aí você vai derrubar a tarifa, vai todo mundo correr para a carne paraguaia? E outra, acho que eu nem citei isso, e é uma outra coisa que, né, a gente precisa ter cuidado para citar, mas acho que vale falar. O grande atrativo da carne importada não é necessariamente a carne paraguaia. Vou falar real, todo mundo gosta de comprar lá um chorizo argentino, uma carne uruguaia. Tem entrado muita carne paraguaia aqui, inclusive carne de qualidade. Mas em termos de visão, de mercado, né? Você não chega no churrasco e vai falar, ó, para os convidados, hoje eu vou te trazer uma baita de uma carne paraguaia aqui para. Legal. Então, vamos falar real, né? Branding. Exatamente, tem a questão do branding. E a gente fala muito disso em relação à carne brasileira também. Tá? Perfeito. Então, perfeito. assim, tem a carne de qualidade brasileira que muitas vezes supera a qualidade da carne uruguaia e da carne argentina, mas a gente ainda não tem esse branding bem feito, e o Paraguai entra na mesma esteira, só para a gente explicar, né, bonitinho, ninguém fica bravo, ofendido, falar que a gente está falando mal do Paraguai aqui, mas essa que é a verdade. Então, se a gente está falando de comer carne importada, que agora vai todo mundo atacar as carnes, né, agora tem a questão regional, tem vários aspectos desse prisma para a gente analisar. Tem a questão regional, será que entra mais carne paraguaia no Mato Grosso do Sul a um preço mais competitivo? Será que a logística ainda compensa? Então, acho que favorecer, sim. Mudar a situação é o que o Iago falou. Exatamente o que o Iago falou, não vai mudar. Eu acho que é o que a gente tinha conversado antes de abrir a reunião aqui, né? Talvez na região fronteiriça com o Mato Grosso do Sul afete alguma coisa no sentido de precificação, mas assim, é um efeito que eu diria mínimo, assim, não é um efeito catastrófico para a carne bovina ou para o boi gordo de maneira geral.
Outro ponto, Lígia, que a gente acabou não pontuando anteriormente, mas você trouxe aqui sobre o JBS de Mozarlândia, e aí é uma situação que a gente tem enfrentado no Mato Grosso aqui. Muitas plantas estão dando férias coletivas, pararam a produção, pararam o abate, e prejudica severamente algumas regiões do Mato Grosso, região noroeste, região de Juara, Juína, Castanheira. Toda essa região, ela ficou à mercê basicamente de um frigorífico hoje, quando há um ano atrás, né, na verdade, 5 meses atrás, a gente tinha 2, 3 frigoríficos. Região nordeste do Mato Grosso também. Então, assim, regiões do Brasil, e não só, acho que Mato Grosso e Goiás, estão sofrendo justamente com essa parada de frigoríficos e uma resposta justamente dessas plantas para um cenário ruim que eles enfrentaram aí nos últimos 2, 3 anos. Talvez isso seja uma resposta a essa problemática do mercado interno brasileiro, da crise e essa resposta, digamos assim, dos frigoríficos a esse fechamento de plantas. Além disso, acho que um ponto, aí é que foram muitos assuntos que foram debatidos, acabei não pontuando. O fato da China ter liberado basicamente 13 plantas frigoríficas nos Estados Unidos, contendo aí boi, frango e suíno. Deu uma falhada aí. O Iago cortou lá. Deu uma cortada, né? Putz, pior que eu ia chamar ele para dar um talento aqui nos dados importantes. A gente ia começar a entrar nesse tema aí do que está acontecendo com China, né? E ele que é o cara dos números. Mais? Aí, voltou. Voltou? Corta a câmera um pouco aí. Cortei Aí, a câmera. valeu. Agora Falou vai. que minha conexão estava instável. Sim, talvez eu esteja sendo um pouco aqui novamente, mas é outra medida do governo chinês liberar a carne norte-americana, é impactante sim, de fato, mas assim, isso impacta para a carne bovina brasileira, eu acho particularmente que é relativamente pouco. Por quê? Quando eu olho para os dados, eu vejo que o preço da carne que a China paga pela carne norte-americana é 55% maior que a carne brasileira que eles compram. Então, quando eu vejo a China liberar plantas frigoríficas norte-americanas, que hoje correspondem basicamente a 7% do total importado pela China, eu vejo uma medida para tentar um pouco ali fazer justamente esse jogo da cadeira, essa política comercial, essa aproximação talvez aí do mercado norte-americano e chinês, mas olhando friamente para os números, se a China quiser substituir o Brasil, ela vai ter que pagar no mínimo 40%, 50% mais caro pela carne norte-americana, e ainda assim é um risco, digamos, grande de criar essa dependência do mercado norte-americano, inclusive porque são dois países aí que disputam o posto de maior economia mundial. Então, assim, é um ponto interessante, é um ponto que me faz suscitar essa discussão aí sobre o quanto a China está interessada na carne dos Estados Unidos, porque justamente é uma carne muito mais cara que a carne brasileira para eles agora. Então, eu acho interessante uma coisa, né? Eu escutei essa semana, por exemplo, mas são só 13 plantas, só algumas são de bovinos. Tem um ponto importante, você precisa conhecer a pecuária norte-americana para fazer essa afirmação. As plantas norte-americanas são muito grandes, né? Elas são plantas muito robustas, têm uma capacidade estática grande. A indústria lá é mais concentrada do que a gente está acostumado a ver aqui. Esse é um ponto. Então, há relevância nessa liberação de plantas, sob o aspecto de uma carne mais cara, né? Só que a carne norte-americana na China, ela tem branding, ela é conhecida, então ela pode ser vendida no supermercado sob o rótulo de ser norte-americana, que é uma coisa que hoje o Brasil não conseguiria fazer lá, isso ainda não foi desenvolvido lá. Agora, fica com cara de dança das cadeiras, ok. Aí é o que eu falei no começo que eu acho que assim, é a análise mais importante que a gente vai fazer aqui hoje. O que está acontecendo com China? Né? Se a gente olhar as importações dos últimos anos, o que aconteceu com o ritmo de crescimento de consumo de carne bovina da China nos últimos anos? E também, em paralelo, o que tem acontecido com o consumo de carne, tanto da produção interna deles, quanto da importação. Somados os dois, o que está acontecendo com o consumo chinês, tanto de carne bovina quanto de carne suína, para a gente entender. Porque, assim, está acontecendo uma dança das cadeiras, por quê? Por que esses caras deram uma esfriada, né, na importação? É porque eles estão consumindo menos? É porque eles estão consumindo mais? É porque eles gostam mais agora dos gringos do que da gente? O que está acontecendo? E aí o Iago deu uma levantada. E conta aí, Iago, o que você trouxe? Porque isso aí é muito interessante, né? Vamos lá. Eu acho que a gente teve uma mudança muito forte aí
política de consumo de carne, não só bovina, né? A gente, na verdade, nem é uma política, mas a China passou pela PSA, reduziu muito o consumo de carne suína por conta da redução de produção lá. Então, a gente viu o consumo de carne suína cair quase 30% de 2018 até 2019, 2017 até 2019. Essa pressão foi coberta, digamos assim, por um aumento de consumo de carne de frango e de carne bovina. Mas um ponto interessante que eu exprimo que acontece agora é voltou a se consumir carne suína, a produção começou a ser ajustada lá dentro da China, eles se livraram, digamos assim, do problema da carne suína. E, ao mesmo tempo em que eles aumentam o consumo de carne suína, a carne de frango, que bateu o recorde de consumo em 2019, já vem reduzindo o seu consumo, mas a carne bovina não reduziu o consumo. Eles diminuíram a intensidade de aumento. Então, eles, 2018, aumentaram 13%, 2019, 7%, 2020, 5% e 2021, 2%. Nessa esteira de aumento, a gente vê que eles estão reduzindo o consumo ano a ano de carne bovina. No entanto, diferentemente do frango, não há um processo de diminuição de consumo. Eles continuam consumindo cada vez mais. Na minha percepção, mostra justamente aquele ponto que a gente falou sobre quando a carne bovina cai no gosto do consumidor, ela dificilmente é substituída, a não ser por uma dificuldade financeira. Então, eu particularmente vejo o que eu vejo nesses dados aqui é que a gente está aumentando sim, o chinês está aumentando sim o consumo de carne bovina, mas ele tem reduzido o seu Mas ritmo também. num outro ritmo. Exatamente. E isso é importante o que você falou, porque a gente tende muitas vezes, acho que principalmente hoje em dia, a ser muito categórico nas opiniões. Então, assim, agora vai explodir, agora vai embora. Até porque isso vende muita manchete, né? Perfeito. Só que, assim, na verdade, nada cresce para sempre, as coisas antes de se estabilizarem começam a perder ritmo. E a gente sabe, né, que a China, por mais que a gente tenha visto esse crescimento meteórico aí nos últimos anos, por conta da peste suína africana, da perda que eles tiveram de contingente de suínos, né? Tudo se recupera, a produção suinícola lá está recuperando, né? Aí eles começam a sentir um pouco menos de pressão em cima, eles conseguem voltar a consumir um pouco mais de carne suína, diminui um pouco a pressão em cima da carne bovina, por mais que eles tenham sentido o gosto lá da carne bovina agora, esse crescimento ele começa a se estabilizar e perder ímpeto de crescimento. Então o crescimento ele acontece, mas em taxas mais baixas, menos agressivas. E aí a gente precisa ver até quando isso vai. Então, assim, essa é uma análise interessante. Está crescendo? Sim. Então, tira a lente de aumento. Esquece por um minutinho as suspensões brasileiras, a liberação das plantas norte-americanas e vamos olhar para onde que a China está indo. Ela está reduzindo o crescimento do seu consumo de carne bovina. Seja por uma estabilização, né, depois daquele crescimento meteórico, seja pela recuperação do rebanho suíno, né, internamente. Eu acho que alguns problemas pontuais vêm para diversificar um pouco essa análise. Por exemplo, você pega os lockdowns lá em Xangai, a política de Covid zero, tá todo mundo trancado em casa, como é que faz para consumir carne bovina, de fato. Mas se você pegar o geralzão aí, né, a gente vê que a China está indo para um momento assim de talvez no futuro uma certa prostração de crescimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com essa a gente escuta um pouco dessa arrogância às vezes, né? Agora eles sentiram o gosto da carne bovina brasileira, agora vai. Agora... Cara, tudo tem né? A gente tem ondas, né, de crescimento, ondas de decrescimento. A gente já falou isso, por exemplo, sobre a Rússia. Então a gente tem que ter cuidado com essas opiniões muito categóricas. Só adicionando, Lígia, sobre essa questão da China, né, um período de menor crescimento, de menor demanda, se sustenta também pela soja, né? Quando a gente olha a importação de soja pela China, também ela teve uma crescente, que ela saiu ali de 2011, 2012, de 45 milhões de toneladas, para 2018, 2017, bateu os 80 milhões de toneladas, e a gente já vê nesses últimos anos, né, principalmente a partir de 2019 e 2020, esse crescimento ele já não está esse apetite ele já não está com os mesmos níveis de crescimento. Ele continua incrementando, sim, o volume de importação, mas não é na mesma intensidade. Então eu acho... Fala.
só para complementar, eu acho que toda essa linha de raciocínio, quando a gente olha para esses números, na minha percepção aqui de consumo interno chinês, eles mostram que não só no quesito proteína animal e no quesito commodities, a China está passando, e 2022 é talvez um reflexo disso, por um processo de redução, e a gente já tem visto isso, redução econômica, né? Eles estão não é que eles estão contraindo a economia, mas eles estão crescendo cada vez menos. Se eles estão crescendo cada vez menos, eles têm digamos assim, uma dificuldade em aumentar esse consumo interno. Eu acho que sim, obviamente, a China pode consumir cada vez mais carne bovina, até porque a gente está falando de uma diferença de consumo interno de quase a carne bovina é 5 vezes menos do que a carne suína. Mas ainda assim, é uma carne de maior valor agregado, é uma carne que eles têm que importar muito hoje, diferentemente da suína, eles não importam tanto. Mas no final das contas, o fato da China estar reduzindo o seu ritmo de crescimento diz muito sobre esse consumo talvez cada vez menos acelerado, esse crescimento cada vez menos acelerado por parte da China de carne de maneira geral. E isso é muito importante, né? Também não estamos falando que a China vai sair fora do mercado e parar de importar. A gente precisa tomar muito cuidado para não interpretar o exato oposto do que eu estou falando aqui. Então, redução de ritmo, né? A gente, para continuar crescendo, talvez tenha que buscar, a partir de agora, outros parceiros aí. E acho que a gente tem se desenvolvido bem em novos mercados. E vai ser bom também, por um outro lado, para a gente diluir um pouco de risco, né? Falamos aí recentemente da aprovação do Canadá como novo parceiro comercial, tem um potencial legal, né, um potencial interessante que a gente acabou alcançando com os Estados Unidos só no passado, né, que era uma coisa que prometia. Então, acho que está aí, está na mesa para a gente acabar diversificando um pouco o risco, né, diluindo um pouco esse risco. Mas, cara, olha, eu diria que o podcast de hoje foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Acho que a gente trouxe assuntos assim bem relevantes, a gente conseguiu conjugá-los todos. Ficou um bate-papo bem, bem legal hoje. Parabéns aí, turma. Valeu. Acho que não acabou não, Lídia. Vou adicionar mais umas coisas. Toca! Vamos fazer hora extra aqui hoje. Vou puxar a carretilha e trazer o peixe que o Iago perdeu lá atrás, que foi falando do sorgo, né, da redução do custo do confinamento. E quando você olha em termos de custo de produção, o sorgo ele é muito mais barato que o milho. Ele tem sim a questão do menor risco, mas ele também responde aí com uma produção menor, embora a gente tenha aí, né, materiais com potencial genético aí de que se numa situação ruim o milho produz 80 sacas por hectare, numa situação muito boa, o sorgo com menor investimento responde esse mesmo nível de produtividade. Então, esse ponto tem que ser avaliado, né? Outra coisa que eu queria acrescentar é que... Oi? Só adicionando aí também, o Iago comentou essa questão dessa movimentação dos agricultores no Mato Grosso, aqui em Minas também, tá? Aqui em Minas eu vejo bastante agricultor saindo do milho e plantando sorgo há uns 3 anos já, justamente para a saída desse risco climático, né? E com certeza isso vai se tornar aí cada vez mais interessante para o pecuarista, né? Porque o sorgo ele é uma cultura mais rústica, né? Ele não é tão exigente em termos de nutrição quanto o milho, enfim. Ele é mais fácil de trabalhar. E outra coisa que eu queria adicionar também é que... E além disso... indo para a esfera da parte da nutrição, né, a gente tem visto farelo de soja com uma redução consistente de preço nessas últimas semanas. Tem diversos fatores aí, né, recuperação da oferta do mercado doméstico, a demanda interna um pouco mais combalida, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem de cenário global? A mesma situação no leste europeu, lá na Europa Oriental, envolvendo Rússia, afeta combustíveis, afeta petróleo, afeta óleos vegetais. Isso trouxe uma explosão de preço para todos os óleos vegetais, e a gente pondera os principais: canola, soja, girassol e óleo de palma. A Indonésia restringindo exportações de óleo de palma, a Rússia, que é importante para o óleo de girassol,
com problemas aí devido à situação do conflito. E a gente tem a questão do óleo de canola, que é Europa e Canadá, que tiveram aí problemas de safra, e esse ano ainda tem-se no radar aí o que vai acontecer com safra 22-23. E aí o mercado vai olhar óleo de soja. A exportação brasileira de óleo de soja está batendo recorde histórico. Preços estão lá em cima. Isso ajuda a equilibrar e abre para a indústria aqui de processamento de farelo de soja essa oportunidade de jogar os preços mais para baixo aí no mercado. Então, esse movimento, ele pode, né, por mais que a gente veja, olhando para o milho, uma esfera crescente de demanda para outros produtos, a gente tem o farelo de soja aí, que é um subproduto, um derivado, que normalmente baliza outros produtos, principalmente os proteicos, e ajuda a conter uma pressão de alta aí devido a esse cenário que a gente está vendo. Acabou? Acabou. Show de bola, gente. Tem muita coisa para a gente destacar aqui depois. Então vamos que vamos. Eu acho que estava até pensando aqui, mandei no grupo lá para a gente, enquanto vocês falaram, para a gente não perder ideia. Acho que vale até um report especial de China, viu? Depois da gente colocar esses longo prazo e esse longo prazo sob uma ótica diferente. Beleza, turma. Obrigadão. Vamos que vamos. Só tem o restinho Bora. da semana aí para cumprir. Valeu, turma. Esperando Obrigada, pelo pessoal. frio, Boa hein? semana. Cobertor aí. Eu li que essa semana é a semana de testar o Lorenzetti. Vamos lá. Tá louco, Cuiabá vai fazer 7 graus aqui. 7 Cuiabá graus? Eu não tô nem Amanhã o acreditando. Iago 7 graus não para aparece. baixo? Exatamente. 7 Amanhã. graus. Amanhã o Iago vai trabalhar da cama. Vou fazer videochamada só com o celular, assim. Magedon em Cuiabá. Valeu, Valeu, gente. turma. Beijo. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.